Olá, boa noite. Eu sou a professora Maria Rafarte. Este é mais um capítulo, mais uma live de 70 anos em 7 conversas do Unicuritiba, o centro universitário que pertence ao ecossistema Ânima, oferece a todos os internautas essas conversas todas. Essa é a terceira das nossas conversas. A conversa é hoje com o professor Alexandre Schneider. Eu saúdo a todos vocês que já estão se agregando aqui, chegando na nossa live, esperar um pouquinho que chegue o nosso entrevistado. Quando chegar o nosso entrevistado, aquela coisa básica, nós entramos, né? Boa noite a todos vocês, saúdo a todos os que pertencem ao ecossistema Ânima de educação. Vamos aguardar um pouco que entre Alexandre Schneider, aí eu faço o convite dele. Arnaldo Rebelo, magnífico reitor, já está presente também. Obrigada pela presença, obrigada a todos vocês que já estão atentos à nossa entrada na live. Eu só quero localizar Alexandre Schneider, só um pouquinho, aqui, já está aqui, já está aqui. Ele já vai entrar e aí a gente começa a nossa live, já faço todos os anúncios sobre a nossa temática, os novos desafios da educação. Então, estou aguardando que Alexandre Schneider aceite esse convite. Já mandei para você, Alexandre, é só você apertar ali e aceitar o convite para entrar aqui na live comigo. Esperar só um pouquinho, enquanto isso, não sei se é a conexão, etc., mas estou aqui. Aqui. Alexandre, então, ó, eu já te dei o convite, é só você aceitar agora. Ele mostra aqui o convite aguardando. Eu vou fazer mais um, que não custa nada. Deixa eu fazer mais um convite. Vamos ver? Aí, vamos ver. Faço mais um convite. Esta internet antes. Isto. Vamos ver. Agora sim. Professor Alexandre, boa noite. Bem-vindo ao... Vamos tentar de novo. Vamos lá. Começou, mas não deu certo. Vamos lá. Eu falei com ele agora há pouco, pela internet, por vídeo, e estava tudo ok. Então, em princípio, é para todo... Olá, professor. Pronto. Bem-vindo. Se cair, a gente volta, né? Tá bom, pode deixar. Perfeito, perfeito. Eu saúdo a todo o ecossistema Ânima, em primeiro lugar ao Instituto Ânima, a reitoria do Unicuritiba, e saúdo também a todo o ecossistema na pessoa do magnífico reitor, doutor Arnaldo Rebelo, que está nos assistindo nesse momento. Apresentamos agora a nossa série de lives, 70 anos em 7 conversas. O Unicuritiba é uma senhorinha que já está fazendo seus 70 anos, mas com muita modernidade. Apresentamos o nosso convidado, Alexandre Schneider, que eu acho que a conexão dele não está muito boa. Vamos ver
Eu não estou vendo, não sei se vocês estão vendo ele assim de uma maneira um pouco lenta, mas enfim. Ele é pesquisador visitante e professor adjunto da Universidade Columbia, em Nova York, pesquisador do Centro de Economia e Política do Setor Público da FGV São Paulo, consultor e ainda ex-secretário municipal de Educação de São Paulo. Eu espero que eu possa escutá-lo, porque está lenta a conexão dele. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa? Oi, eu estou te ouvindo bem e estou conseguindo. Ah, então, perfeito. Então, perfeito. Então, vamos lá, professora, é que eu não estou enxergando você muito bem, mas vamos lá. A escola pós-pandemia, né, essa escola que nós teremos agora e que já estamos formando nesse momento, professor, ainda vai apresentar fissuras gigantescas em aquele que está digitalmente incluído e o digitalmente excluído? Olha, tudo vai depender de como essa escola vai tratar o pós-pandemia, né? A gente está num país muito desigual e essa desigualdade está espraiada em vários, né, na renda, nos direitos fundamentais que ainda não estão no país. No caso da educação, o que está acontecendo hoje é que está se tentando fazer uma redução, né? Essa escola era uma escola que não era uma escola virtual, não era uma escola que trabalhava com o ensino à distância, o ensino remoto, mas adaptar rapidamente. Quais são os problemas para isso? Né? No caso das escolas privadas, houve uma adaptação rápida. Mesmo assim, a gente ainda tem questões que vai colocado no ensino básico. Professor, deixa eu só fazer uma pequena interrupção. O seu som está saindo ok. A sua imagem está pausada, não só para mim, mas para os internautas também. Será que a sua Wi-Fi está ruim? Será que não é melhor tirar o Wi-Fi e ficar com a sua 4G? Eu vou tentar fazer isso, então, porque para mim... Mas você não precisa sair, viu, professor? Se você quiser só tirar o Wi-Fi e colocar 4G, porque se a imagem está pausada para os outros internautas também, é porque a sua internet deve estar com algum probleminha. A gente sabe que o Wi-Fi hoje em dia, com tanta gente usando, acaba ficando meio problemática, né? Eu vou dar uma olhada. Mas o seu som está ótimo, tá, professor? Não se atrapalhe muito, se quiser pode continuar falando que a gente está ouvindo tudo super bem. Melhorou? Ainda não, mas pode continuar, professor, que o som está ótimo e o que importa é o seu conteúdo. Vamos lá. Ah, desculpe, a primeira vez que eu estou nos Estados Unidos, mas vamos lá. O problema é o Wi-Fi mesmo, não é seu problema não. Olha, você tendo cérebro do jeito que você tem, professor, a gente está super feliz. Vamos ter um ótimo conteúdo. Vamos lá. Então, eu acho que, como eu ia dizendo, a gente tem... Vamos falando do ensino básico primeiro, né? Com as crianças que estão da creche até o ensino médio. As crianças pequenas não têm que trabalhar o ensino remoto, né? É um processo muito difícil. E aí eu acho que vai... Crianças pequenas com ensino remoto, você acha que isso é uma impossibilidade no sistema que nós teríamos hoje, atual de ensino? 0 a 5 anos, é complexo a gente ter esse tipo de trabalho, né? E mesmo até para os ensino fundamental, que estão sempre fundamentados, não é uma coisa trivial você trabalhar. E o que vai exigir futuramente, porque infelizmente talvez não seja a primeira pandemia que nós vamos enfrentar, pelo que os pesquisadores dizem, e essa pode ter um ir e vir, ou seja, intermitente, tempo, olha, tempos, um trabalho de formação dos pais, né? Principalmente os pais das famílias, né? Que a gente consegue trabalhar, possam cuidar bem dos seus filhos. O primeiro é uma diferença entre as escolas de nível, não todas, mas e as demais escolas. Muitas escolas já faziam um trabalho de conexão da escola para tarefas, usando plataforma. Então, os alunos mais acostumados, não é esse uso, mas estão mais acostumados, tá? E muitos desses alunos têm em casa um computador. Olha, caiu a conexão do professor, estava meio fraca mesmo. Eu vou tentar fazer de novo, tá, pessoal? Perdoem, tá? Eu vou tentar agora fazer mais uma conexão com ele. Espero que essa próxima fique melhor. Alô?
Oi, professor. Pronto. O som estava falhando, a imagem estava congelada, agora está ótimo. Bem-vindo. Vamos lá. O senhor falava, professor, olha, a gente se perdeu num pedaço, porque o som começou a cortar bastante. Quando você falava que o ensino até 5 anos requer que haja uma presencialidade, né? Ou seja, a presença da criança na escola, na interação cinética mesmo, diria até, né? Com todo o ambiente, né? Isso, exatamente. Então aí a gente tem essa... Para as crianças mais velhas, eu acho que aí a questão é o quanto elas estão acostumadas, de um lado, estavam acostumadas e aí a gente tem que olhar para escolas particulares, que muitas delas já tinham essa relação usando plataformas de tecnologia e escolas públicas, escolas privadas, não tem nível, ou que os alunos são de famílias um pouco mais pobres, em que a criança não tem o computador, a escola não tem esse trabalho. Então vai ser um grande desafio para o Brasil equalizar isso. Nós não vamos resolver os problemas de conexão das famílias e o seu acesso, o acesso a equipamentos num momento como esse, e nem no futuro próximo. O que a gente pode fazer para diminuir essa desigualdade, no caso do ensino básico? É a gente ter uma boa recepção no retorno dessas crianças. Então, o que a gente vai precisar é um trabalho redobrado dos profissionais para que eles possam compreender como estava essa criança antes e depois, como, quais estratégias didáticas de recuperação as escolas vão ter que ter, de recuperação de aprendizagens, e, eventualmente, que é algo que já vem sendo discutido no Brasil, e especialmente no mundo, aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, onde eu estou, a rede já tomou essa decisão, que é você trabalhar este ano letivo e o próximo quase como se fossem um. Então, avaliar bem as crianças e possibilitar com que elas possam aprender ao longo desses 2 anos, né? Muitas delas não vão receber educação adequada à distância nesse período. Professor, quando você está citando todo esse ensino de crianças, como eu sou professora lá no Unicuritiba, eu imediatamente me lembro dos meus alunos e penso que o acolhimento que nós, enquanto professores, enquanto instituição, né, o Instituto Ânima, o ecossistema Ânima tem que dar ao seu aluno é exatamente o mesmo, né? Porque carinho e emoção não tem idade, né, professor? Exatamente. Aí, quando a gente olha para o ensino superior, eu acho que a gente tem um pouco mais de condição de trabalhar essas questões e o ensino remoto. Na verdade, trabalhando no ensino híbrido, a gente tem um pouco de cada coisa. Mas todos nós vamos precisar, todos nós que estamos na educação, professores, diretores de escola, reitores, vamos ter que ter muita calma e muita tranquilidade para fazer a recepção desses alunos na volta. Muitos deles vão voltar com problemas, vão voltar abalados. Quem fica trancado em casa durante 60, 90 dias, eles não sabem quanto tempo vai durar, sem impunemente, quer dizer, sem sofrer. E isso aqui também nos Estados Unidos já estão sendo lançados programas para a saúde mental das pessoas. E no estado de Nova York, já foi feito um levantamento que os mais jovens são aqueles que são mais prejudicados nesse momento com a pandemia, do ponto de vista da saúde mental. Então, como receber esses alunos? Em primeiro lugar, acolher. Em segundo lugar, como trabalhar com eles os conteúdos que eles deveriam ter absorvido nesse período, aprendido, e como seguir adiante. Eu acho que vai exigir um replanejamento das escolas e uma conexão maior entre professores, estudantes e as próprias escolas e as famílias desses estudantes também. E, professor, e aí, indo por essa seara, essa nova escola pós-pandemia é uma escola em que já houve a experimentação da aula remota, por exemplo, certo? Né? Nós já tivemos essa experimentação no mundo inteiro, em todos os graus, em todos os níveis. Como nós estamos no ambiente de uma academia, né? Afinal de contas, nós estamos no ambiente universitário, comemorando os nossos 70 anos, né, professor? Como é que você vê que pode
ser o ambiente universitário a partir de agora, que nós já experimentamos a aula remota, por exemplo? Olha, eu acho que aí muda um pouco. Acho que o ambiente universitário, acho que é um momento da gente repensar as nossas práticas e verificar como é que a gente pode trabalhar com o ensino híbrido. Ou seja, o que a gente pode trabalhar com a tecnologia e o que a gente trabalha no presencial, uma reforçando a outra. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente discutir as nossas práticas. Todos os professores, né, mesmo professores do ensino superior, também têm sofrido um pouco. Eu não sei se você passou por isso. Eu estava dando aula aqui na Universidade de Colômbia e, olha, vou dizer uma coisa, para mim foi mais difícil dar aula à distância do que a aula presencial, porque eu tive que mudar completamente meu jeito de dar aula, os conteúdos, para que não fosse uma aula expositiva pelo computador. Então, eu tive que trabalhar em grupos, ter uma série de outras alternativas, levar outras coisas para os alunos, que no face a face, né, na aula presencial, você tem uma relação bastante distinta, né? Então, eu acho que é um momento, é uma oportunidade para a gente rever, no caso do ensino superior, as nossas práticas, como a tecnologia pode apoiar o presencial e como esse presencial também pode ser reforçado no uso da tecnologia. A gente vai construir sequências didáticas, vai construir uma forma de apresentar os conteúdos, de discutir com os alunos e de fazê-los construir seu próprio conhecimento bem diferente do que exclusivamente no face a face. Pois é, e essa construção de conhecimento, professor, eu queria que você ajudasse a gente por exemplo, conseguir enxergar que tipo de construção de conhecimento a gente tem que fazer. Nós usamos nos outros dois diálogos que tivemos, né, nessas comemorações, o nosso, agora, professor, é o nosso terceiro, né? Nós usamos bastante a palavra protagonismo, porque não dá para pensar num estudante que não seja protagonista da própria performance, né? Porque hoje, por exemplo, nós dificilmente podemos controlar a presença de alguém numa aula live, né? Porque ele pode até logar e ele pode, eu sempre brinco com meus alunos, vocês estão na cozinha ou vocês estão aqui comigo? Às vezes eu tá aqui, né? Então, eu queria que você, professor, falasse um pouco sobre essa coisa, dessa construção, desse protagonismo do aluno. Eu sei que, claro, nós somos mediadores desse conhecimento, mas quem é que constrói o quê? Até que ponto nós, professores, podemos intervir tanto numa construção que também deveria ser deles? Essa é uma questão extraordinária que você está colocando e é muito importante, porque, no fundo, vai exigir dos alunos uma responsabilidade maior sobre a sua própria conduta durante as aulas e durante o curso. À medida em que, como você bem disse, é mais difícil você verificar a atenção e como aquele aluno está ligado ou não na aula quando você está dando uma aula à distância. Acho que a gente tem formas diferentes de trabalhar para que esse aluno possa construir isso. Quer dizer, o que a gente entrega para ele, que tipo de estratégia a gente usa com esse aluno naquilo que a gente entrega para ele para o trabalho de casa, por exemplo, que ele vá fazer em casa, etc. Durante a aula presencial, eu notei isso bastante, quer dizer, eu tinha uma sala que era interessada, mas na minha primeira aula que eu dei à distância, eu percebi que tinha gente que falava um pouco mais do que outras pessoas, né? Isso é muito comum. Então, eu comecei a dividir em pequenos grupos, e eu passava por todos os grupos trabalhando com eles. E depois, os alunos me relataram, eram alunos de vários lugares do mundo, e alguns vêm de culturas, assim, que são pessoas muito tímidas, que não têm, né, não são os italianos, como a gente tem aí em Curitiba, que falam com os braços, aí, né? E eles me reportaram que sentiram mais à vontade para trabalhar em duplas, em trios, do que em grupos maiores. E isso ajuda a gente a construir. Quer dizer, como professor, como é que a gente vai de grupos menores para grupos maiores? Como é que a gente consegue notar quem é aquele aluno que pode puxar o outro? Porque um aprende bem com o outro. E muitas vezes a gente, com isso, facilita o processo de aprendizagem daquele aluno ou aluna que é um pouco mais tímido
ou até que está um pouco mais descolado da classe, quer dizer, às vezes com um colega se sente mais à vontade do que com o próprio professor. Obviamente que a gente tem que mediar esse processo. A outra coisa é como a gente usa a tecnologia e todos os instrumentos da cultura digital para apresentar algo que seja mais interessante, mais vivo, do que uma palestra de 2 horas e pouco que acaba virando uma aula por uma das plataformas que a gente possa escolher. Então, acho que é uma parceria professor-aluno que precisa ser construída, e precisa ser construída do ponto de vista do dia a dia, até a gente conseguir engrenar, porque as salas também são muito distintas e o tipo de disciplina no ensino superior também é muito diferente. Uma disciplina de método é diferente de uma disciplina que você vai dar uma aula sobre um assunto específico que seja de interesse, que o aluno se matriculou porque quis, né? Então, acho que a gente vai ter que pensar muito essas estratégias, né? E combinar muito aquilo que ele faz fora da aula com aquilo que ele faz dentro da aula. A gente vai ter que montar isso de uma forma diferente. Vai exigir muito dos professores e dos coordenadores de curso integrar isso, né? Acho que vai ser algo... E também eu acho que tentar montar sequências didáticas que a gente, entre aspas, obrigue o aluno a participar, né? A construir os seus processos e ter tranquilidade para fazer isso. É um pouco mais tímido, às vezes trabalhar com os colegas ajuda mais do que ele ser questionado na frente de todo mundo, por exemplo. Olha, o Rogério Salles Loureiro, que é um dos internautas aqui que nos assiste, ele pergunta o seguinte: como formar professores para esse novo modelo de educação? E eu vou aproveitar, né, complementar a pergunta dele, vou me permitir completar a pergunta do internauta da seguinte maneira: nós já estamos percebendo que o jovem, que é nosso aluno, ele sabe mais do que nós sobre muitas plataformas, não é? A gente tem muito a aprender. Esses dias eu dei um pendrive para uma aluna, levei para ela e disse assim: vira, por favor, põe na nuvem para mim. Ela, vou falar para você, professora. Ela upou do jeito e tá tudo certo, era um arquivo muito pesado. Então, aquela coisa que a gente sabe que o aluno, né, tem a nos ensinar. Então, esse professor que tem que ser formado para esse novo modelo de educação é um professor que tem conteúdo, claro, porque senão não seria o professor. Mas além do conteúdo, o que ele tem que ter além disso, professor? Olha, eu acho que são 2 componentes também, né? Um é como que a gente facilita com que esse professor use o instrumento, forme ele para usar o instrumental que está à disposição da cultura digital. Como lidar com imagens, vídeos, plataformas. Isso é quase algo que é de uma formação continuada, vamos dizer assim, porque essas coisas mudam muito rápido, né? E cada escola acaba adotando também o seu processo, mas isso é um pedaço da coisa. A outra coisa é que tipo de estudante a gente vai ter que formar, né, no futuro. E para isso, que tipo de professor a gente vai ter que formar para formar esse estudante. Então não é mais um jeito de ensinar tradicional usando plataformas digitais, né? Tem um lado que é entender os instrumentos da cultura digital e tem o outro que é como esse professor se coloca numa posição de alguém que vai facilitar um processo de aprendizagem deste aluno, que é quase individual, de um lado, e como também a gente vai fazer com que esse aluno, esse estudante, ele, ao sair dos nossos cursos, ele seja capaz de navegar num mundo que é cada vez mais marcado pela incerteza, né? Eu acho que essa pandemia materializou algo que a gente vinha pensando, todos nós, né, e vinha lendo e vinha imaginando que ia acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, que é como a gente consegue lidar com um ambiente totalmente incerto. Hoje a gente está numa pandemia, a gente não sabe como termina, a gente não tem vacina e o mundo tem que continuar andando. Então, como é que a gente lida com essas questões, né? Como um profissional que está hoje ou empreendendo, ou numa empresa hoje, né? E acho que a gente tem que se preocupar em formar os nossos estudantes para lidar com essas questões que vão ser cada vez mais comuns no futuro. Isso exige um professor que entenda o conteúdo, mas que mais do que isso consiga construir, de um lado, uma formação
um aluno que seja capaz de aprender sempre, e de outro, de um aluno que seja capaz de ter condições socioemocionais para navegar num mundo cada vez mais incerto. Acho que são essas duas coisas que a gente vai precisar usar na formação de professores. Professor, e aí onde você coloca a cultura chamada cultura maker, né? Aquela que faz com que a gente ponha a mão na massa, projetos provavelmente terão que ser apresentados para que o nosso aluno possa colocar isso em prática, né? Não ficar só naquele conhecimento que a gente sempre tinha antes em sala de aula, que era só passar o conhecimento e o aluno absorver de forma passiva. Uhum. Eu acho que a cultura maker também é algo que veio para ficar e acho que vai vir desde os anos iniciais do ensino básico. Deixa eu fazer uma interrupção. Eu vou lhe tirar de novo da live e vou pôr de novo, porque o seu áudio está bem ruim. Então vamos de novo fazer mais aquela tentativa básica, só um instantinho, tá, professor? Tem muitas pessoas se queixando. Só um instantinho, já voltamos. Pronto, eu vou tirar o professor. Agora eu vou recolocá-lo aqui no lugar que ele deve estar de palestrante, tá? Não é o problema da internet no Brasil, ele está nos Estados Unidos, tá vendo? Não é aqui no Brasil, a minha está boa. Pronto, professor, vamos lá? Melhorou? Vamos ver se com fone de ouvido melhora. Pronto. Essa internet dos Estados Unidos não presta, professor. Você tem que ir para o Brasil. Deixa eu tentar ver se o meu Wi-Fi... Agora ele parou. Ih, agora sim que piorou. Eu vou ter que tirar de novo o professor. Só um instantinho, tá, pessoal? Desculpem, mas, ó... Vou ver o professor de novo. Agora eu vou colocá-lo novamente aqui na live. Só um instantinho. Eu acho que aí nós conseguiremos estar com ele. Vamos ver. Desculpem, tá, pessoal? Mas eu estou vendo que tem uma queixa grande com o áudio, então por isso que eu estou tentando aguardar. Pronto, professor, vamos lá. Agora, melhorou? Show de bola, vamos lá. Então tá bom. Vou fazer toda a sua preleção. Obrigada. Tá. A gente estava falando da cultura maker. Eu acho que a cultura maker e a construção por projetos é algo que veio para ficar. E desde o ensino fundamental, quer dizer, é interessante quando a gente vê, quando a gente olha para a educação infantil, as crianças vão construindo o aprendizado, né? Imagina uma criança que chega numa escola, não sabe o que é direito, se relacionar, não sabe muitas vezes como dizer o que quer, enfim. E ela vai aprendendo na interação com os colegas. E a partir do momento que ela aprende isso, ela começa a aprender através de brincadeiras e construções, inclusive a ler e escrever logo no começo, quem está no finalzinho do ensino da educação infantil. A cultura maker, ela pode ajudar a gente a desenvolver uma série de outras coisas e aprender o conteúdo também, né? Aprender fazendo. E eu acho que isso pode ser levado, muitas vezes, também para o ensino superior. Como a gente consegue construir, por exemplo, no caso da comunicação, como a gente faz com que os estudantes, em vez de aprender a escrever um texto jornalístico, eles terem que montar uma rádio, em que eles vão ter que fazer todo o trabalho de edição, eles vão ter que fazer o trabalho de escrita, eles vão ter que entender quais são as linguagens que se usa para determinados tipos de público, um programa mais popular, um programa sobre economia, quer dizer, como é que você constrói isso? Você poderia fazer do jeito tradicional, que é ensinar a escrever esses textos. Agora, você pode construir um projeto que vai desde da escolha do tema que vai ser tratado, qual é o roteiro do programa, e até a gravação desse programa num estúdio que a faculdade tenha, né? Isso, né, professor, é extremamente motivador, né? Então, eu acho que essa é a grande base em que a gente pode ter um ensino de qualidade, né? Um professor que motiva, como um projeto estudante, passa ou aprender, né? Exatamente. E acho que também tem um grande desafio para formar esse profissional do futuro, porque acho que ele vai ter que ter duas qualidades, né? Uma delas é a capacidade de aprender sempre.
Então, assim, sei lá, 20, 30 anos atrás, sei lá, até a década de 80, qual que era o grande sonho de uma pessoa? Ou ir para o setor público, ou ir para o setor privado. No setor privado, ficar numa empresa que ele começava lá de baixo, chegar a diretor, presidente, né? E ficar com aquela camisa da empresa o resto da vida. O mundo mudou bastante. E, às vezes, essa empresa também vai mudar muito. E as empresas vão mudar cada vez mais. As pessoas vão ter que inventar o seu trabalho. Então, a gente tem que ter um jovem que saia da universidade capaz de construir o seu próprio destino. Capaz de, quando o mercado muda, ele também se adaptar e conseguir seguir o caminho que o mercado está colocando. Ou construir o seu próprio, sendo um empreendedor. Para isso, ele vai precisar aprender sempre. É o caso, por exemplo, do que a gente falou aqui agora das plataformas de cultura digital. O nosso som e a nossa imagem hoje estão ruins por conta da internet. Eu vou jogar a conta aqui para o Trump. Mas seria impensável a gente fazer isso que a gente está fazendo hoje há 10 anos atrás. Talvez há 5 anos atrás. Né? Então, essas ferramentas vão mudar sempre. Agora, a nossa capacidade de aprender a usá-las que precisa ser desenvolvida para que a gente consiga rapidamente se adaptar. A outra característica relevante é aprender em todos os ambientes. Então, uma delas é aprender sempre, e a outra é aprender no ambiente formal, ou seja, alguém capaz de ir para um curso, ir para o curso na internet e estudar formalmente, mas alguém capaz de aprender com os processos que vive diuturnamente. Né? Aprender com o funcionamento do negócio que ele está trabalhando ou da escola onde ele está, aprender com o que o mundo o apresenta. São duas coisas muito distintas e que são características muito importantes para o profissional do futuro, porque o mundo vai mudar cada vez mais rápido e já está mudando, na verdade. Pois é, quando você fala, professor, de trabalho, e hoje nós não temos mais tanto emprego, a gente tem trabalho. Exatamente. O aluno precisa saber no banco universitário, seja no banco universitário, no banco da casa dele, porque às vezes ele está assistindo remotamente, mas ele tem que saber que ele tem que batalhar pelo seu trabalho, é isso, né? Exatamente, batalhar pelo seu trabalho ou fazer o seu próprio trabalho empreendendo. Né? Tem muitas coisas que podem ser feitas tentando caminhar. Mas o mais importante é não perder a capacidade de aprender, não perder a capacidade de se adaptar e não perder a resiliência para enfrentar momentos difíceis como é esse que a gente está vivendo, que pega todo mundo. Né? Esse momento que a gente vive hoje, é óbvio que ele é mais duro para as famílias mais pobres do nosso país e do mundo, mas de alguma forma ele está atingindo a todos, né? Seja do ponto de vista da saúde, da insegurança em relação ao futuro e até mesmo da insegurança em relação ao futuro profissional. Então eu acho que esta capacidade os nossos estudantes vão ter que ter. O Obama fez um discurso esse fim de semana muito bonito. Esse fim de semana era o fim de semana das formaturas aqui nos Estados Unidos. E os alunos não puderam se formar do jeito normal, com aquela festa, aquelas coisas todas. E ele falou uma frase que é muito bonita, que vale para essa geração de jovens que está na universidade ou que vai para a universidade. Vocês vão precisar crescer mais rápido do que as gerações anteriores. Né? Porque é isso, acho que o que o mundo hoje está demandando um amadurecimento mais rápido dos jovens, uma capacidade de adaptação e que eles também tenham uma clareza de que, para além daquilo que eles vão fazer na vida, eles precisam olhar para suas comunidades, suas famílias, sua cidade, porque quando a comunidade está saudável, todos estaremos. E acho que isso é algo que a gente precisa também trabalhar desde cedo com os nossos estudantes.
Pois é, professor, e agora você puxa para um tema bem interessante, já que foi secretário da Educação em São Paulo, o tema das políticas públicas. E, claro, se a cidade e o profissional tem que olhar para a sua comunidade, quem mais tem que olhar para a comunidade é a política pública. E nós sabemos que a política pública no Brasil, ela não costuma privilegiar a escola pública, não costuma privilegiar nem a universidade pública também, né, professor? Então, nós percebemos que há uma aparente desconexão entre a escola pública e a privada. Penso que com o atual empobrecimento de famílias, muitas optarão por deixar seus filhos em escolas públicas. Exatamente, isso já está acontecendo. Eu tenho contato com vários secretários no Brasil, e hoje mesmo eu conversei com um deles, de uma grande cidade brasileira, que me disse, olha, as matrículas, a procura pelas nossas escolas está aumentando numa velocidade incrível. E eu acho que a gente precisa abraçar a educação como sociedade, né? Eu acho que o Brasil nós brasileiros, nunca tivemos a educação como uma prioridade real, né? A gente tem pessoas que construíram escolas, que construíram universidades, que construíram escolas públicas e que estão batalhando, mas nós, como sociedade, ainda estamos devendo um projeto de nação que tem a educação como centro. O que significa isso? É, primeiro, olhar para o aluno, que é a peça mais importante de todas. Que, sim, quer dizer, como é que a gente garante com que a pessoa não tenha oportunidades distintas a partir do lugar onde ela nasceu? Que ela tenha a mesma oportunidade. Que o CEP não seja algo que prediz o futuro de alguém, como hoje ainda acontece no Brasil. Ou seja, aquele determinismo, você nasceu para ser derrotado. Sim, exatamente. A segunda coisa é valorizar o professor. E aí, como a gente consegue trabalhar para desenhar carreiras em que o professor seja valorizado? Professor da escola pública, que hoje não é só uma questão salarial, mas o professor da escola pública hoje também ele é muito pouco valorizado pela nossa sociedade em comparação com outros lugares. Há bons e maus professores, e também uma forma de valorizá-los é valorizar aqueles que têm uma conduta adequada, né? Então, não é uma outra questão. E construir um processo de financiamento da educação que seja transparente para a comunidade. A comunidade precisa saber para onde vai cada centavo do dinheiro público. É o dinheiro dela, é o dinheiro de todo mundo. É dinheiro... Agora, por exemplo, deve ter uma senhora que está tomando um Guaraná no bairro do Pinheirinha, aí em Curitiba, e ela pagou o ICMS sobre esse Guaraná, que é o mesmo ICMS de alguém que mora no Batel. E os dois vão para a educação. E os dois têm o direito de saber para onde vai esse dinheiro, se ele está sendo bem gasto ou não. Que é uma grande questão que a gente precisa colocar na educação. Não é só colocar dinheiro e apoiar as escolas, mas essas escolas, na verdade, os secretários de educação do Brasil inteiro, os prefeitos e governadores, têm que mostrar para onde vai o dinheiro. E tem que ser transparentes para que a sociedade também possa cobrar e possa dizer o que quer. A nossa educação, ela ainda não vai bem por uma série de motivos. Mas para a sociedade abraçá-la, ela também vai ter que ter como contrapartida transparência. Vai ter que ter como contrapartida confiança em quem está à frente dos sistemas educacionais do Brasil. E, professor, aproveitando que você está nos Estados Unidos, a gente sempre conhece uma história, que eu não sei o quanto ela é verdadeira, que os ex-alunos costumam ser muito pródigos em ajudar financeiramente as universidades de onde saíram. Esse também seria um bom modelo aqui para nós, Brasil? Ou, melhor, esse modelo realmente é um modelo que existe nos Estados Unidos? Existe, é muito comum. É muito comum. Os ex-alunos sempre, e independentemente do valor doado, você tem bilionários que doam dinheiro para as universidades em que estudaram, mas você tem pessoas de classe média que contribuem com a universidade que estudaram. Porque entendem que elas foram importantes para a sua formação e para o seu destino, para a sua carreira, para a sua vida. Mais uma vez, é uma ligação muito forte com a educação, né? Meu filho aqui está numa escola pública e
Ele está numa escola pública e ele convive, tem 11 anos, convive com crianças de todas as classes sociais, que é algo também incomum no Brasil. E essa escola, eu vou às reuniões de pais e é impressionante como há uma participação efetiva dos pais, nessa escola pelo menos, e de todas as classes sociais também, construindo a escola, fazendo movimentos de arrecadação para a escola, ou seja, isso desde cedo é construído para que a gente tenha a educação como um valor e para que, além de ser um valor, para que lá na frente as pessoas entendam que elas têm uma responsabilidade com as gerações futuras. Por isso, investindo também na educação depois de ter saído da universidade. Não é um país das maravilhas, a educação americana tem muitos problemas, mas tem uma relação comunitária maior do que a gente ainda vê no Brasil. E, professor, você pode falar um pouco sobre formação continuada também conosco? Porque, afinal de contas, nós sabemos, pelo menos é o que nós temos como um legado importante do ecossistema único, e o aluno ele está em constante produção. Mas se você deixa de ser aluno, aspas, você não vai ser aluno nunca, porque você sempre tem que continuamente se atualizar. Como é que você vê esse processo de formação continuada? Olha, ele é muito importante. Na área da pedagogia, então, é fundamental, né? Mas ele... primeiro falando dos professores, acho que os professores têm que ter um trabalho de formação continuada e acho que a gente vai precisar mudar também, agora tem uma diretriz nova, né, de formação de professores no Brasil, do Conselho Nacional de Educação, a formação inicial dos professores, né? Hoje a gente tem, de um lado, uma diretriz para a formação de professores e, de outro, a Base Nacional Comum Curricular. Esses dois instrumentos, eles são importantes para balizar um pouco a futura formação em pedagogia. A gente precisa ter um professor que domine o conteúdo que ele vai ensinar, de um lado, e por isso o currículo oficial do Brasil, que é a Base Nacional Comum, ele é importante. E, de outro lado, ele precisa ser também um professor que domine a prática de ensinar. É diferente você saber matemática e saber ensinar matemática. Um bom professor de matemática precisa saber as duas coisas. E hoje a gente ainda não construiu um curso de formação inicial que seja capaz de lidar com essas questões. A outra questão, no caso da formação continuada, é que nós temos milhões de professores no Brasil. E eles estão aí, e eles vão ficar muito tempo aí, e é importante porque eles sabem, eles vivem, eles conhecem a educação, conhecem os alunos, estão em comunidades, e é importante que eles tenham direito a uma formação continuada para se atualizar, porque o mundo está mudando, né? E não é só algo instrumental, do tipo, preciso aprender a usar uma plataforma de software para poder dar aula à distância, mas novas metodologias pedagógicas, como trabalhar por projetos. Esses professores foram formados numa época que a educação por projetos não era uma coisa usual, era algo de boutique, poucas escolas trabalhavam com isso. Hoje é algo que é parte do futuro da educação. Então, a gente tem um mundo de formação continuada para fazer. Cultura Maker, por exemplo. Como é que um professor entra num laboratório e faz dele o melhor uso de Cultura Maker? Isso está entrando na educação com uma força muito grande. Sem formação continuada, ele acaba não conseguindo utilizar tudo que pode estar a seu dispor nesse momento. Nós temos uma participação de uma internauta, a Cris dos Anjos, ela diz o seguinte: eu sou professora de educação infantil, tenho que apresentar conteúdos que acolham a família e contemplem as faixas etárias e desenvolvimento ao mesmo tempo, pensando em estratégias que utilizem recursos que eles tenham em casa. Gostaria de ouvir o senhor a respeito dessa nova didática. Olha, como eu disse, né, a gente está fazendo o que na engenharia chama-se de redução de danos, né? No fundo, a gente está numa situação que não é ideal e todo mundo está tentando se adaptar a essa situação que não é ideal. Escolas públicas e privadas, estudantes e pais. A educação infantil é um desafio extraordinário. Eu acho que é uma boa estratégia pensar naquilo que a família pode ajudar a criança
com um manual de brincadeiras, atividades, sugestão de como organizar a casa. Agora, também é importante ver que tem famílias que não têm essa condição, né? Então, depende de qual família a gente está falando. Tem crianças que hoje, e acho que isso é um problema, voltando à questão das políticas públicas, comem menos ou não comem, porque não estão indo à escola. Sim. Então, a primeira coisa que o poder público tem que fazer, de norte a sul, é garantir a segurança alimentar dessas crianças. Tem crianças que são de famílias monoparentais, às vezes é a mãe, muitas vezes, que está ali responsável pela família. E ela tem que, de alguma forma, tem um emprego precário. Então, como é que a gente protege essa família, né? Então, assim, o assunto é muito complexo quando a gente fala do ponto de vista das políticas públicas e da enorme diversidade que a gente tem em escolas públicas e privadas brasileiras. A parte disso, dessa necessidade de apoiar a família e as crianças, que o poder público tem a obrigação de fazer, é uma boa estratégia, mas é uma estratégia melhor ainda, ao acolher as crianças no retorno, tentar entender um pouco como foi esse período, como é que foi, como essas crianças estão voltando, se elas precisam de alguma coisa, conversar com os pais. Eu acho que as crianças pequenas são talvez as que mais vão sofrer nesse período. Elas precisam gastar energia, elas precisam brincar, elas precisam de interação, elas precisam estar com outras crianças. E eu acho que a gente vai precisar, eu se fosse secretário hoje, ou fosse professor de educação infantil, ou diretor de uma escola de educação infantil, eu estaria quebrando a cabeça, para além dessas atividades, tabulando como eu ia receber esses estudantes e seus pais. Eu acho que vai ser a coisa mais importante, acho que, desse período da pandemia. Muito além daquela coisa, escreva uma redação sobre como foi a sua quarentena, né? Exatamente. Muito além daquela relação de como foi a sua quarentena, ou como foi suas férias, como ele estava acostumado quando era pequeno, né? Pois é, professor, e esse é um outro desafio. O Brasil é um país que tem muito toque, né? A gente sabe, você beija a professora, você chama ela de tia, você está muito próximo. Se as novas escolas retomarem, nós temos aí tiver uma cultura de distância. E aí, isso eu acho que é um problema mais grave para o brasileiro do que para outros países em que já há um distanciamento social normal, né? Exatamente. E acho que aí o segredo está em obedecer à saúde, né? Tanto para as escolas públicas quanto para as escolas privadas, é olhar agora quais são os protocolos de saúde. Qual é o distanciamento que os estudantes têm que ter uns dos outros, né, numa sala de aula? E aí vai ser um desafio. Cabem ou não cabem? Bom, se não cabem, vamos para o modelo híbrido. Uma turma hoje, uma turma amanhã, e quem não está na escola faz alguma coisa à distância, né? A outra é que tipo de protocolos a gente tem que ter internamente. É o álcool gel em todas as salas? O que a gente faz quando vê que alguém está tendo, um professor ou um aluno tem algum sintoma, né? Vai ter que usar máscara, não vai ter que usar máscara? Quem tem que presidir isso é a saúde. Então a gente tem que ter todos os protocolos baseados no que a saúde indicar, independentemente de ser da etapa, se é da educação infantil ou superior, e também tipo de escola, se é privada ou pública. Obviamente vai ser um grande desafio, especialmente para os pequenos. Como é que você chega para uma criança de 3 anos e diz assim, você não pode abraçar o coleguinha, ou de 4, ou 5, ou 6, né? É muito complexo para a nossa cultura, para a nossa sociedade e para esta idade especificamente, né? Um adolescente, um jovem já sabe, ou pelo menos deveria saber como se comportar nesse momento, né? Agora, para uma criança, eu acho que vai ser bastante duro. O que também vai exigir dos professores e das escolas um trabalho muito forte de acolher essa criança e tentar explicar o porquê que a gente, neste momento, vai ter que abrir mão de um dos maiores prazeres da vida, que é sorrir junto com o seu amigo, abraçá-lo, beijá-lo muitas vezes. E, professor, como você falou do amadurecimento do nosso estudante,
A nossa internauta, Maria, ela fala o seguinte: o amadurecimento está sendo exigido, mas pelo menos aqui no Brasil, a adultez aparece tardiamente. Políticas públicas levaram à formação de estudantes profissionais, conclusão de estudos demora. Eu vou fazer uma complementação. Você acha que o ensino técnico, por exemplo, né, ensino de ordem mais prática, poderia fazer mais parte dessa cultura do país hoje em dia? Eu ouvi meio cortado, mas eu vou ver se eu consigo entender. Eu acho, começando pelo final, eu acho que o ensino técnico, ele é muito... a gente tem uma relação com o ensino técnico no Brasil que não existe em outros países do mundo. Né? Em muitos países do mundo, Alemanha, por exemplo, o ensino técnico, ele leva as pessoas a excelentes empregos e faz com que o estudante que não quer ter uma formação acadêmica, porque não quer ser professor, ou não quer ter uma atividade que exige uma formação acadêmica, que quer ir para o mundo do trabalho, possa ir com segurança. Né? Então, eu acho que o país vai precisar repensar essa relação com o ensino técnico, que não é... Hoje, o que é o ensino técnico, muitas vezes? É um ensino médio melhor. Então, o jovem vai para o... alô? O jovem vai para a escola do SESI, ou ele vai para um Cefet da vida, que são escolas excelentes, públicas, e depois vai para a universidade. Né? Ele não usa o ensino técnico como um caminho para ir para o mercado de trabalho mais cedo. E eu acho que a gente precisa redesenhar isso, especialmente neste momento em que a gente precisa formar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. Às vezes o aluno escolhe ir para uma faculdade que ele nem quer seguir aquela profissão, mas é como ele vê, ele acredita. E o mercado muitas vezes ao valorizar mais o ensino, um diploma de ensino superior, muitas vezes, do que um técnico, o estudante acaba indo para esse lugar e nunca vai trabalhar com isso. E, professor, e vamos assim falar um pouco, precisamos falar sobre as provas, né? Os novos sistemas de avaliação em tempos de pandemia mudaram bastante, claro, né? Nós estamos agora com outro aluno que está de uma outra maneira retornando para nós, professores, se o conhecimento dele foi adquirido ou não. Como é que você vê o sistema de avaliação? Olha, ele vai ser muito importante nesse momento. Por quê? E, aliás, acho que é que todo mundo devia fazer. Ele vai poder fazer com que a gente, se for bem aplicado, com que a gente saiba como estava esse aluno antes e como ele chegou depois desse período de distanciamento. Aí, vai possibilitar com que a gente tenha intervenções pedagógicas. Né? Bom, metade da minha classe não compreendeu esse pedaço, esse componente de uma disciplina ou de uma área de conhecimento. Então, eu vou ter que ter um trabalho bastante forte de recuperação dessas aprendizagens. Essas aprendizagens levam a novas aprendizagens? Sim. E qual que era a previsão desse segundo bloco? Era para daqui a um mês. Não dá tempo. Então, como a gente redesenha o currículo para conseguir garantir que ele aprenda tudo. Né? Isso é só um exemplo, mas a gente pode dar vários. Eu acho que as avaliações são fundamentais agora no retorno e ao longo desse ano e do ano que vem para verificar o caminho que os estudantes percorreram. O que eles deixaram de aprender nesse período e o que eles precisam aprender para ter a garantia de aprendizado que todos nós queremos. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para qualquer um que esteja em qualquer escola, do ensino fundamental ao superior, primeiro, receba bem, acolha, muita gente vai voltar machucada desse período, mas também avalie e use essa avaliação para construir os próximos passos e ver o que precisa ser reforçado na aprendizagem desses alunos. Ou seja, não partir do princípio que o aluno perdeu o ano. Sim, na verdade, assim, o que é perder o ano, né? No fundo, como todo mundo está na mesma situação, então é quase como se estivéssemos congelados, digamos assim, nesse período. Porque, volto a dizer, por melhor que seja o trabalho à distância, remoto,
do jeito que ele foi proposto, dificilmente o estudante vai ter o mesmo aprendizado, especialmente o estudante do ensino básico, que ele teria numa aula presencial. Então, ninguém vai perder o ano, na verdade. É uma questão de como a gente constrói, a partir dessa avaliação, um percurso. E aí ver o seguinte, olha, quais são os conteúdos fundamentais para esse menino ou para essa menina aprenderem neste ano? São esses. A gente consegue garantir? Conseguimos. Então, vamos lá. Não consegue garantir? O Conselho Nacional de Educação está estudando isso? Vamos trabalhar para que entre este e o ano que vem a gente consiga dar os conteúdos deste ano e do ano que vem. Não é para passar ninguém sem saber. Não é isso. Não é isso que está se propondo e não se pode fazer isso, porque isso é um crime. É o contrário. É para garantir que essa criança não seja punida por conta de uma pandemia que a fez estar distante e, eventualmente, pelas suas próprias condições de não ter o computador, não ter internet, enfim. E garantir com que ela aprenda o que ela deveria aprender nesses 2 anos. E é exatamente isso que fala a Renata, internauta. Ela diz o seguinte: teria que integrar o conteúdo de 2 anos de forma a revisar todo o conteúdo desse ano. Então essa é uma proposta que nós podemos fazer em todos os níveis? Eu sou totalmente a favor. Eu acho que é isso. Eu estou com a Renata e estou com você. É óbvio que cada realidade é distinta, né? Quer dizer, eu acho que cada um tem que avaliar o seu... cada etapa de ensino e cada escola tem que avaliar como estão os seus alunos. Por isso que aquela questão anterior sua foi muito importante. A avaliação nesse momento serve para a gente ter um termômetro, medir o pulso, ver como estão os nossos alunos e o que eles precisam, né? E a partir daí tomar as decisões mais adequadas do ponto de vista pedagógico. Mas certamente, no meu entendimento, isso já está acontecendo aqui, já está acontecendo no Chile, é nosso vizinho aí no Brasil, é que a gente talvez tenha que trabalhar, como a Renata falou, os 2 anos como se fosse um ano só. Professor, o Instagram funciona como uma guilhotina. Ele vai cortar a gente às 19h57, que foi quando eu entrei. E eu queria, então, professor, 3, 4 minutos, antes dele cortar a gente, eu só consigo ver os últimos 30 segundos, sabe? Então, antes disso, eu não consigo ver. Você comentar sobre um assunto que eu achei bem interessante, que é um aparente paradoxo. Num tempo de tanta tecnologia, você está falando em humanização das relações escolares, das relações acadêmicas. É isso, né, professor? Exatamente. E eu acho que é isso o cerne da educação, né? A educação é por natureza, relacional. A gente pode, inclusive, ter como instrumento a tecnologia, mas a gente não pode deixar de trabalhar a questão relacional, a questão humana, o respeito, essa entrega que os professores fazem em sala de aula e que os alunos também fazem quando se abrem para o conhecimento. Eu acho que esse é o grande segredo. A gente vai voltar mais forte dessa pandemia se a gente conseguir estender a mão um ao outro e escolher o melhor caminho para que todos se desenvolvam e para que os professores também tenham tranquilidade para levar esse caminho adiante. Eu acho que esse é o grande segredo que a gente pode, e o grande aprendizado que a gente pode ter dessa pandemia. Acho que a gente estava muito separado, muito distante, e talvez ela possa nos ajudar a voltar a entender que fazemos parte de uma grande comunidade e que ela é interdependente. A sua felicidade é a minha felicidade. É isso que a gente tem que pensar. Perfeito, professor. E com essa a gente encerra a nossa live comemorativa dos 60 anos de Unicuritiba, antes que o Instagram nos corte. A Alexandre Schneider, educador, que sabe muito, professora de Nova York, pesquisador estudante, do Centro de Economia e Política Público da FGV São Paulo, ex-secretário municipal da Educação de São Paulo, nosso convidado. Muito obrigada por estar conosco, professor. Agradeço imensamente. Obrigado a vocês.